Lição de número 3, neste primeiro momento. Lição de número 4, no segundo momento. Para aqueles que não participaram da primeira e da segunda aula, vocês encontram na internet à disposição de vocês. É só acessar, com letras maiúsculas, A.D. Santo André. História da Igreja, lição 1 e 2. Está à disposição de vocês, já com mais de 430 visualizações. Então, nós estaremos hoje com a lição de número 3. E, antes de entrarmos propriamente no assunto, eu acho que é de justiça falarmos do seu autor, Lucas, um homem filho de uma família rica, um homem sábio, um médico, que tinha tudo para viver uma vida material feliz e realizada. Mas nós sabemos que Lucas, não sabemos como aconteceu a sua conversão, mas sabemos que ele se converteu. Ele nasceu de novo e tomou uma decisão na sua vida. Abriu mão de tudo e passou a entregar-se nas mãos de Deus para fazer a sua obra, como auxiliar de Paulo. A primeira notícia que nós temos de Lucas, ele aliou-se a Paulo na segunda viagem missionária, realizada entre os anos 49 e 52, e ele aparece ele vai aparecer aqui em Troade. E em Atos ele disse, quando o Senhor Jesus revelou a Paulo que o objetivo dele era a Europa, até então Paulo estava caminhando, mas não sabia para onde ia. Chegando em Troade, o Senhor Jesus falou com ele em visão e deixou claro que o destino dele era Troade, atravessar o mar e entrar na Europa. Então Lucas aqui aparece, ele vai aparecer aqui. Ele usa pela primeira vez o verbo no plural, nós partimos. Ele não colocou o seu nome, nós partimos. Depois ele vai ser mencionado três vezes, mas ele é mencionado por Paulo, em Colossenses, aqui, ano 42. Ele aliou-se a Paulo por volta do ano 49, e nós estamos aqui no ano 62. Paulo está preso em Roma. Pela primeira vez, Paulo ficaria preso em Roma 2 anos, e nesse período ele escreveu 4 epístolas. Em 3 delas, ele cita Lucas. Colossenses 4:4, o apóstolo Paulo vai citar Lucas. Colossenses 4:14. Colossenses 4:14, Paulo cita Lucas, dizendo: saúda-vos. Versículo 14, saúda-vos Lucas, o médico amado. Saúda-vos Lucas, o médico amado. Paulo coloca o seu nome. Mais tarde, ainda lá da prisão de Roma, Paulo escreveu 4 epístolas nessa prisão. Uma delas, Colossenses, e a outra, Filemão. Então, aqui escrevendo a Filemão, Paulo novamente vai fazer a citação de Lucas. Em Filemão, versículo 24, é apenas um capítulo. Paulo vai dizer aqui o seguinte: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Pela segunda vez, Paulo cita o nome de Lucas. Isso no ano 62. Por volta do ano 66,
Paulo está preso em Roma. Desta feita, ele vai ser julgado e condenado à morte. E escrevendo a Timóteo, a segunda epístola, capítulo 4, versículo 11, Paulo vai fazer esta revelação. 2 Timóteo 4, 11, ele vai dizer: só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. Então, 3 vezes que o nome dele aparece citado por Paulo. Este homem, pelo que nós sabemos, ele foi um dos grandes homens de Deus. Ele escreveu, o Senhor permitiu que ele escrevesse 2 livros. O Evangelho de Lucas, com 24 capítulos, e Atos dos Apóstolos, com 28 capítulos. Ao todo, Lucas, 24 capítulos, 1151 versículos. E Atos dos Apóstolos, com 28 capítulos, 1105 versículos. Então, ele escreveu 2.256 versículos. É claro que ele está entre os 4 maiores escritores da Bíblia. O maior, sem dúvida, foi Moisés. Depois nós temos João, Paulo, o maior Moisés, o segundo maior homem, o segundo que escreveu o maior volume, Paulo, 13 epístolas e 87 capítulos. João escreveu um evangelho com 24 capítulos e Evangelho de João. E neste evangelho nós temos aqui 21 capítulos e são 21 capítulos, sendo que ao todo, Lucas escreveu, foi o quarto homem, Moisés, Paulo, Lucas, 52 capítulos. Depois vem João com 50 capítulos. Então, este homem aqui é um destaque na Bíblia. E o que precisamos aprender com ele? Nós estamos aqui estudando Bíblia. Agora, qual é o objetivo? Aprender com aqueles que têm condições de nos ensinar. Então, aqui nós vamos aprender com Lucas. E lembrando o que está escrito no livro de Provérbios. Nós vemos em Provérbios que, em Provérbios nós temos que, diante da honra, Provérbio capítulo 15 e o versículo 23, diante da honra vai a humildade. Diante da honra vai a humildade. Nós estamos aqui para aprender com esses homens que deixaram um exemplo de vida. Não estamos aqui para decorar a Bíblia, aprender e colocar em prática, porque eram homens como nós, eram homens semelhantes, não eram super-homens, homens que entregaram suas vidas nas mãos de Deus e Deus pôde usá-los poderosamente. A lição 3 começa começando por Jerusalém. Ora, era por Jerusalém que tudo teria que começar. E foi por Jerusalém. Lembrando que em Mateus capítulo 16, versículo 18,
O Senhor Jesus, falando com Pedro, eu não vou comentar essa passagem, mas quando Pedro, usado pelo Espírito Santo, fez a confissão, tu és o Cristo, e agora Paulo vai dialogar com ele. E Paulo diz a ele, tu és Pedro, tu és Pedro, tu és Cefa, tu és Pedro. Não, o nome dele era Cefas, Cefa. Vamos ver aqui o que o Senhor Jesus vai dizer a ele, no capítulo 16 de Mateus, e Mateus 16 e 18. O Senhor Jesus vai dizer a ele o seguinte, tu és Simão. O nome dele era Simão. E Simão significava uma varinha, como uma varinha tênue, Simão. Aquela varinha que podia ser levada para lá e para cá. Mas o Senhor já diz, tu és Simão. É quando você, tu és uma varinha tênue, mas eu vou transformar você. Tu és Simão, mas tu serás chamado Pedro. Isso nós encontramos aqui no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, o Senhor Jesus faz esta declaração. Evangelho de João, capítulo 1, esta declaração aqui, ó, versículo, João 1, e o versículo 42. O versículo 41. Então, este primeiro, a seu irmão Simão, André primeiro, agora André vai levar Simão a Jesus. E disse-lhe, achamos o Messias, e levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Tu és Simão. Simão, tanto no grego como no hebraico, significa uma varinha tênue. É como se fosse uma varinha tênue. Então nós vamos ver aqui o que Jesus fez na vida dele. Tu és Simão, você é uma varinha, mas eu vou mudar o seu nome. Tu serás chamado Cefas. Cefa no grego e no hebraico tem o sentido de Pedro. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Agora, nessa declaração, Jesus vai dizer, tu és Simão, mas é sobre esta pedra. E aqui a palavra é Petra. Simão, Cefas, uma pedrinha. Tu és uma pedrinha. Mas é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. Então, esta igreja teria que nascer na cidade de Jerusalém. E era necessário que o corpo de Jesus fosse colocado na terra. Ele teria que morrer na cruz do Calvário e o seu corpo teria que ser colocado na terra. Porque o corpo de Jesus seria aquela pedra sobre a qual ele disse, sobre esta pedra. Então foi através da morte expiatória de Jesus. O corpo de Jesus colocado na sepultura, na terra, foi ali que a igreja foi criada. Ali que a igreja foi criada. No Pentecoste, a igreja foi inaugurada, com quase 120 crentes. Mas a fundação da igreja aconteceu em Jerusalém. E tudo teria que acontecer, tudo teria que começar por Jerusalém, e começou. A promessa da vinda do Espírito Santo em Jerusalém. Jerusalém, então, se tornou a igreja mãe.
a primeira igreja, a igreja mãe. O conhecimento dessa igreja, como ela se originou, como ela vivia, é um exemplo para todos nós. A igreja de Jerusalém está colocada aqui como modelo daquela igreja que Jesus chamou a minha igreja. Então, vamos acompanhar aqui pelo livro, sendo a igreja mãe, a igreja de Jerusalém deu origem às demais igrejas espalhadas por todo o mundo durante estes 21 séculos. É fundamental. Então, o Evangelho, da igreja de Jerusalém se diz no capítulo 2, verso 42, que essa igreja era uma igreja evangélica. O que é uma igreja evangélica? É uma igreja estruturada no Evangelho. É uma igreja estruturada no Evangelho. Então, essa igreja era evangélica, por cuja causa, no capítulo 2, verso 42, diz que eles perseveravam. Ato 2 de 42, é importante a gente conhecer. 2 de 42, está escrito aqui, e perseveravam. Eles não apenas ouviram, mas eles permaneceram na doutrina dos apóstolos. Então, primeira característica dessa igreja, havia ensino da palavra de Deus. Havia ensino da palavra de Deus. E prevaleceram uma igreja formada como era. Então, aqui em Atos dos Apóstolos, essa igreja eles ouviam, e no versículo 52 do capítulo 5, era uma igreja evangelística. Uma igreja evangélica é aquela que vive de acordo com o Evangelho. E uma igreja evangelística é aquela que prega o Evangelho, é aquela que procura crescer. Então, a primeira característica, a igreja de Jerusalém era uma igreja evangélica. A minha igreja é uma igreja evangélica. A sua igreja é uma igreja evangélica. Se nós não seguirmos o exemplo de Jerusalém, onde existe muito movimento, se não houver o ensino da palavra, é um movimento. Esse movimento muitas vezes se transforma numa heresia. Quando se prega a palavra, pregar é ganhar alma. O pregador a característica do pregador é uma. O trabalho dele é ganhar almas. Agora, o evangelista, esse é o evangelista. Essas almas precisam ser ensinadas. Então, entra a função do mestre, do pastor e do mestre. Nós sabemos que são 5 os dons ministeriais. Efésios 4, 11 e 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então, o evangelista é aquele que é o ganhador de alma. O ministério específico do evangelista é ganhar almas. Essas almas precisam ser cuidadas, elas são entregues ao pastor. Agora, o ensino é feito pelos mestres. Então, uma igreja evangélica, se houver ensino, uma igreja evangelística, se ela houver ensino, ela se transforma numa igreja evangélica. Não havendo ensino, muitas vezes acaba se tornando uma heresia. Então, Atos dos Apóstolos constitui a principal fonte pela qual podemos conhecer a história da igreja primitiva. Sem os escritos de Lucas,
nosso conhecimento sobre o cristianismo seria extremamente limitado e entrecortado. Lucas escreveu o primeiro capítulo da história da igreja. Primeiro capítulo da história da igreja, do ano 29 até por volta do ano 66, a segunda prisão de Pedro. Então, esse foi o primeiro capítulo da história, do ano 29 até o ano 66. Mas o livro de Atos não tem um final. Não tem um final. Ele termina o livro de Atos de uma maneira diferenciada. Vejamos aqui como é que ele termina o capítulo 28. E o versículo 31. Pregando o evangelho do reino. Versículo 10 disse: e Paulo ficou 2 anos inteiros na prisão, na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o evangelho de Deus e ensinando com toda a autoridade as coisas pertencentes ao reino do Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, Lucas relata o primeiro capítulo da história, do ano 29 até o ano 66. Agora, a história da igreja vai continuar. Então, vamos aqui conhecer essa igreja. Vamos conhecer essa igreja. E ela começa aqui em Atos 1 e 15, quase 120. Atos 1 e 15, quase 120. Atos 2 e 41, quase 3.000. Quase 3.000. Atos 4 e 4, 5.000. 120, quase 3.000, 5.000. Atos 5 e 14, perder a conta. Diz que multiplicava, crescia, e era uma grande multidão. Atos 4, 5 e 14 fala em multidão. 120, quase 3.000, 5.000, multidão, e de repente perder a conta. Atos 6 e 7, a igreja se multiplicava. Nós estamos estudando isso aqui para colocar isso em prática. É claro que a igreja é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. E todo organismo vivo tem que crescer. Tem que crescer. Então, aqui nós estamos estudando aqui para fazer uma comparação. Como está a nossa igreja? E quando eu falo em igreja aqui, nós estamos falando de denominação. Como está a minha igreja? Como está a sua igreja? Somos muito parecidos com a igreja de Jerusalém? Ou será que alguma coisa está mudada? Então, nós queremos crer que a minha e a sua igreja continua nesta linha. A palavra de Deus está sendo pregada e ensinada. A igreja cresce em número e cresce em santidade. Então, aqui primeiro, era uma igreja que crescia. A igreja de Jerusalém era uma igreja que crescia. Atos 5 e 42. Primeiro, Atos 5 e 14. E a multidão, já perderam a conta, a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Crescia cada vez mais. Lucas 5 e 14. Segundo, então ela era uma igreja evangélica e evangelística. A igreja crescia e se multiplicava. 2, era uma igreja
onde havia cura e libertação. Ou seja, era uma igreja onde havia o poder de Deus. Era uma igreja onde o Espírito Santo tinha liberdade. E, em consequência, ocorriam milagres na vida material e na vida espiritual. Então, uma igreja, e até das cidades circunvizinhas, a fama, o nome da igreja ia se divulgando, e o Evangelho ia alcançando novas criaturas. E esta igreja lembra muito, havia duas coisas nessa igreja: Palavra de Deus e milagres. Palavra de Deus e poder de Deus. E nós vamos encontrar uma simbologia disto em Êxodo, no capítulo 28, e o versículo... Êxodo capítulo 28, versículo 34. Vamos ver aqui a similitude entre a igreja de Jerusalém e aquilo que está previsto na palavra de Deus. Êxodo capítulo 28 e versículo 34, nós lemos o seguinte: isto é Bíblia. Ler Bíblia é uma coisa, estudar Bíblia é outra coisa. Se você ler esse versículo, eu já vi muita gente que gosta muito de ler Bíblia, e já vi pessoa dizer: eu já li a Bíblia 5 vezes, eu já vi a Bíblia... Eu vi um que estava fazendo uma campanha para ler a Bíblia, já tinha lido a Bíblia parece que 6 mil vezes. E isso é bonito. Agora, ler Bíblia, será que traz... O que acontece no simples fato de ler? Você leu, virou a página, passou para frente, o que ficou? Então, nós temos que ver na Bíblia se hoje, se o que acontecia, a exigência do Antigo Testamento, aqui nós estamos vendo que era uma igreja onde havia cura e libertação. Então, havia... Palavra de Deus, nós vimos no item anterior, que a palavra de Deus era ensinada. A palavra de Deus era pregada e ensinada. Pregada e ensinada. Pregar, ganhar alma. Ensinar, preparar os crentes para viver a vida cristã. Mas havia poder de Deus também. Então nós temos aqui a simbologia em Lucas, em Êxodo, capítulo 28, verso 34. Na roupa do sacerdote, Deus exigiu duas coisas: na orla do vestido, na barra do vestido do sacerdote, Deus mandou fazer o seguinte: teria que se colocar uma campainha de ouro e uma romã. Uma campainha de ouro e uma romã. Outra campainha de ouro e outra romã. Então, até o contorno, uma campainha e uma romã. Se tivesse 15 campainhas, teria que ter 15 romãs. Veja aqui o equilíbrio. Agora, campainha e também uma campainha. Perceba que há aqui uma equivalência, campainha e romã, uma equivalência. Não seria um sino e uma romã, não. Aí havia um lado forte e um lado mais fraco. Não era também uma campainha e uma melancia. A campainha tinha mais ou menos o mesmo tamanho da romã. Agora, para que serve uma campainha? Só tem uma utilidade: fazer barulho. E o que ocorre numa igreja quando há o poder de Deus? Barulho. Uma igreja pentecostal, durante o culto de oração, pode haver muito barulho. É claro que durante o culto público, não. Culto de domingo à noite, culto evangelístico, não.
As pessoas precisam ouvir a palavra. Mas se o culto é de oração, pode fazer barulho. Nós somos campainhas, nós somos campainha. E a função da campainha é, é fazer barulho. Mas e a romã? A romã é uma fruta, fruto. Para que serve o fruto? Alimento. Então aqui Deus está deixando claro que na igreja, agora aplicando essa passagem na igreja, tem que haver duas coisas. Poder de Deus através da operação do Espírito Santo. E quando ocorre esse poder de Deus, ocorrem essas maravilhas, curas, milagres. Então na igreja de Jerusalém é o exemplo. Então na minha e na sua igreja tem que haver campainha, tem que haver a manifestação do poder de Deus. Mas tem que ter alimento para o povo. Romã é alimento. E alimento fala da palavra de Deus. Então, a igreja de Jerusalém preenchia essas duas condições. Era uma igreja evangelística, mas era uma igreja também onde acontecia milagres e maravilhas. Terceiro, era uma igreja que falava de Jesus. E todos os dias, essa expressão aqui me chocou um pouco. A gente lê Bíblia, já li 500 vezes, mas hoje, e todos os dias, no templo e nas casas. Hoje, para vir uma vez por semana, tem crente que tem dificuldade, né? Chegou o domingo. Nessa igreja que era todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Pregar o Evangelho e anunciar a Jesus Cristo. Quarta característica dessa igreja, era uma igreja cheia do Espírito Santo. Era uma igreja cheia do Espírito Santo. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Então era uma igreja onde havia o poder de Deus e onde havia evangelização. Quinta característica da igreja, era uma igreja que glorificava a Deus. Era uma igreja que glorificava a Deus. Era uma igreja onde Deus tinha toda a honra e toda a glória. Era uma igreja que glorificava a Deus. Essa igreja é um modelo para nós. Então cada um de nós vamos fazer uma autoanálise. Eu sou a igreja, eu faço parte da igreja. Então eu não posso apontar o meu, eu sou igreja. Eu sou membro dessa igreja, você é membro dessa igreja. Então nós estamos aqui fazendo uma análise pessoal. Será que nós estamos acompanhando o modelo deixado por Jesus através da igreja de Jerusalém? E era uma igreja que glorificava Deus. Nenhuma glória para o homem, nenhuma glória para o homem. Toda a honra e toda a glória era para Deus. Essa igreja não havia glória para o homem. Uma igreja que glorificava Deus. Eu não sei se hoje existe igreja onde existe a glória do homem, onde existem os figurões, destaques, homens que são super-homens, diferentes de nós. Não sei. Parece que na igreja de Jerusalém não havia. Toda a glória era para Deus. Sexta característica da igreja de Jerusalém, uma igreja solidária. Uma igreja solidária.
era uma igreja solidária. O que é uma igreja solidária? É uma igreja que compartilhavam obrigações e deveres. Uma igreja que compartilhava orações, uma igreja que compartilhava obrigações e deveres. E aqui nós vemos que nessa igreja, estava acontecendo um problema. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, esse é o problema, crescendo o número dos discípulos, é por isso que hoje parece que tem algumas igrejas que se esforçam para não deixar o número crescer. Já tem lá 50 famílias, essas famílias estão gerando filhos, os filhos estão sendo bem ensinados, essa igreja já está formada. Agora, se começar a pregar para todo mundo, poderá acontecer o que aconteceu aqui. Crescendo naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos. Mas está escrito que na igreja de Jerusalém só havia judeu. Ler Bíblia, de repente a gente não percebe algumas particularidades. Agora, quando a gente estuda, começa a surgir problemas. Nós sabemos que na igreja de Jerusalém, eles não pregavam para gentio. Toda a comunidade era formada por judeus. Isso foi durante um bom tempo. Agora aqui está dizendo que, crescendo o número, houve murmuração dos gregos contra os hebreus. Aí quem não estuda a Bíblia faz confusão, mas está escrito que lá não havia, na igreja de Jerusalém não havia gentio. O que é o grego? O grego é gentio. Mas está escrito que toda a comunidade era todos judeus. Agora aqui aparece viúva dos gregos. Então, se a gente não estuda a Bíblia, a gente cai e a cabeça fica um pouco complicada. Todo judeu, o judeu nunca abre mão da sua cidadania. Ele pode nascer em qualquer lugar da terra, mas se ele for filho de judeu, ele não abre mão da sua cidadania. Ele continua sendo judeu. Aconteceu com Paulo. Paulo, o pai dele, morava lá em Tarso, na Grécia. E ele era judeu. Então, ele recebeu um nome. Como ele nasceu no mundo romano, o pai dele era cidadão romano, o pai dele colocou o nome romano nele, Paulo. Mas também colocou o nome judeu, hebraico, Saulo. Então nós vamos ver que onde o judeu nascesse, o Barnabé nasceu na ilha de Chipre, mas ele era judeu. Então nós vemos que o judeu não abria mão da sua nacionalidade. Ele podia nascer em qualquer lugar da terra. Então essas viúvas dos gregos eram viúvas de judeus que nasceram ou viveram fora de Israel. Agora, retornando para a Judéia, o marido morreu e a esposa, também judia. Judeu não casaria com gentia. Elas aparecem aqui como sendo a viúva dos gregos. A viúva dos gregos. Começou a haver dificuldade. Então, houve murmuração. Então vamos aqui, nós estamos aqui para aprender com a Bíblia e corrigir as nossas possíveis falhas. Na igreja de Jerusalém houve murmuração. Agora, esse negócio estava fermentando na igreja. Então, um diz que diz, um diz que diz, tá? E alguém poderia dizer... E os apóstolos não tomam nenhuma medida. Os apóstolos aqui, fica claro que os apóstolos não sabiam dos problemas, mano. Não sabiam dos problemas. Uma igreja uma multidão tão grande como esta aqui,
Como é que os apóstolos iam saber de tudo que acontecia? Então aqui vamos procurar tirar um ensino prático para nós. Estava havendo murmuração. E talvez alguém também murmurando dizia: e os apóstolos não tomam medida nenhuma. Pronto. A confusão começava a ser feita. Agora, alguém levou o conhecimento dos apóstolos. Alguém levou o conhecimento dos apóstolos. E ato contínuo, sabendo que estava havendo problema, ato contínuo, os apóstolos agiram. Escolheram 7 homens para cuidar desse trabalho. Então, assim que os apóstolos souberam, eles tomaram as medidas para sanar o problema. Agora vamos voltar para os nossos dias, porque a igreja de Jerusalém é um modelo para nós. Havia problema lá? Havia. Como o problema foi tratado lá? É da mesma maneira que nós vamos ter que tratar hoje. É claro que uma igreja como a nossa, essa igreja aqui é a sede, essa igreja é a matriz, tem mais ou menos umas 80 igrejas afiliadas e tem um pastor presidente, em cada igreja tem um pastor local. Em cada igreja tem um pastor local. E, havendo problemas na igreja, o exemplo que nós temos que tomar aqui é o que aconteceu em Jerusalém. E depois vai acontecer na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto estava havendo problema. Terceira viagem missionária de Paulo, Paulo estava em Éfeso. Havendo problema na igreja de Corinto, a igreja está dividida em vários grupos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Estava havendo problemas, estava havendo murmuração. Agora, o que fizeram os filhos de Cloé? O que fizeram os filhos de Cloé? O apóstolo Paulo vai dizer aqui, os filhos de Cloé, eles não tinham a solução. Corinto está na Grécia, na Europa. Paulo está em Éfeso, na Turquia. Entre a Europa e a Ásia, existe um mar, o mar Egeu. Então, esses filhos de Coré pegaram o navio, atravessaram o mar e levaram o problema ao apóstolo. Como apóstolo, Paulo tinha autoridade para intervir em todas as igrejas por ele fundadas. Levaram o problema para ele. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, aqui no capítulo 1 e versículo 11, ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 1 e 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Me foi comunicado pelos da família de Cloé. Agora, o Paulo tomou providência. Como apóstolo, ele tomou providência. Só que os filhos de Cloé deram o seu nome. Capítulo 16, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: eles não pediram segredo, Olha, irmão Paulo, nós trouxemos aqui um problema para o irmão, mas pelo amor de Deus, não fala que fomos nós. Não, eles deram o nome deles. E o Paulo citou o nome deles aqui. Aqui em 1 Coríntios 16 e 17, Paulo deu o nome deles. Estéfanas, Fortunato e Acaico. Soube pela família de Cloé. E Paulo deu o nome deles. Eles não pediram segredo. Eles assumiram a responsabilidade. Agora, muitas vezes acontece em nossos dias, e aí nós estamos aqui para estudar a Bíblia e aprender aprender com aqueles que acertaram e não errar com os que erraram. Então, numa igreja como a minha, pode haver muito problema. E, de repente, todo mundo está sabendo do problema. E alguém dizia: o pastor não toma nenhuma medida. O pastor onisciente é só Jesus. O pastor não é onisciente.
O pastor de uma igreja grande, ele não tem como saber da vida de todo mundo. Está havendo problema, mas ele não sabe do problema. Aí, de repente, chega lá um irmão, 2 irmãos. Olha, pastor, eu preciso falar com o pastor. Está acontecendo alguma coisa na igreja que o pastor precisa saber. Pronto, aí eles contam o problema. Está acontecendo isso, isto. Não precisa tomar providência. Aí o pastor vai dizer, não, eu não sabia. Eu vou chamar essas pessoas e eu preciso de vocês como testemunha. Não, irmão Paulo, pelo amor de Deus, pastor. Não diga a ninguém que fomos nós. Isso é mau caratismo. Mau caratismo. Se levou o problema, procura ajudar a resolver o problema. Do contrário, o pastor chama a pessoa aqui, sozinho. Olha, eu soube isso de você. Se for uma pessoa que tem um certo conhecimento, ela poderá dizer ao pastor, sim, pastor, só tem uma coisa, o senhor vai precisar provar isso. Isso é calúnia, injúria, difamação. São 3 figuras penais, capítulo 138, 139 e 140 do Código Penal. Crimes contra a honra. Pastor, o senhor vai provar isto, ou nós vamos processá-lo. Deu para entender? Agora, se quem disse ao pastor, conta conosco, pastor. Aí o pastor, ao convocar os errados, as testemunhas já estão ali na secretaria. Quando ele colocar o problema e alguém arrepiar, o irmão vai ter que provar. Ele manda chamar as testemunhas. Então, sim, pastor, nós confirmamos tudo. Confirmamos, sim. Deu para entender? Agora o pastor vai poder tomar providência, porque ele tem testemunhas do fato. Agora, se ele não sabe, então o pastor que dá ouvido a pessoas que pede sigilo, a esse pastor está faltando alguma coisa. E principalmente conhecimento da palavra de Deus. E então é possível que haja problema. E havendo, precisa resolver. E para ser resolvido, é preciso levar a presença daquele que pode resolver. 7ª característica da Igreja de Jerusalém. 7ª característica da Igreja de Jerusalém. Na Igreja de Jerusalém, havia ensino da palavra. Havia ensino da palavra. Que página que eu estou? Se eu for aqui seguir o livro, eu estou ainda no texto 1, da lição 3. Lição 3, lição 3, texto 1. Agora, é claro que muitas vezes eu trago muita coisa que não está aqui no livro. Mas para você se situar, texto 1. Agora nós vamos para o texto 2. Texto 2. Uma igreja que não possuía... Não. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a palavra de Jesus Cristo. Todos os dias, no templo e nas casas. Mas que templo seria esse? Agora, quem não estuda a Bíblia, às vezes, agora aqui, todos os dias no templo. E você está conversando com alguém que conhece Bíblia, mas não tem muito conhecimento, e eles vão dizer, mas irmão, o templo não foi destruído? Não está escrito que o templo de Salomão foi destruído? Aí, se a gente não tem um conhecimento, a gente se perde. Coube a Salomão. Deus escolheu Salomão para isso. Davi queria construir o templo. Deus disse, não, você matou muita gente, você fez muita guerra. A construção do templo estava reservada para Salomão. E assim que Salomão assumiu o trono,
no ano 930, 4 anos depois, ele começou a construção do templo. Essa construção durou 7 anos e o templo foi inaugurado, o Templo de Salomão, no ano 959. Esse Templo de Salomão durou até o ano 586, quando o exército babilônico destruiu todo esse templo. Então não era no Templo de Salomão que eles reuniam. Em que tempo seria então? Agora vem o conhecimento da história. Voltando do cativeiro, no ano 536, logo depois, eles começaram a construção de um novo templo. Isso você encontra a descrição, principalmente no livro de Ageu e Zacarias. Esse é o chamado Templo de Zorobabel, que era o governante, o governador da terra. Zorobabel, auxiliado espiritualmente por Ageu e Zacarias, eles começam a construção do templo. E esse templo foi inaugurado no ano 516 a.C. 516 a.C. Agora, seria nesse templo? Foi nesse templo. Mas quem não estuda a Bíblia, já vi muita gente dizendo que esse templo dos dias de Jesus era o templo de Herodes, era o templo construído por Herodes. A história nos mostra que Herodes não construiu o templo, não. Herodes fez uma reforma muito grande nesse templo. Ele fez uma reforma, mas o templo continuou sendo o templo de Zorobabel. O templo de Zorobabel. Então era nesse templo que ele se reunia. E o judeu tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. E esse costume continuou depois com a igreja. Então era nesse templo que ele se reunia. Esse templo foi totalmente destruído no ano 70. O exército romano destruiu totalmente esse templo. Israel espalhado por toda a terra. Mas nós estamos falando de templo e um assunto puxa outro. Será que Israel voltará a ter um templo? O conhecimento profético aqui do livro de Oséias vai nos levar a esse entendimento. Deus revelou a Oséias o futuro de Israel. E nessa revelação, capítulo 3, versículo 3, versículo 4, porque os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei e sem príncipe. Ou seja, Israel ficaria sem governo. Israel perdeu seu rei, Zedequias, no ano 586, o último dos 19 reis e uma rainha do sul. A partir do ano 586, Israel não teve mais rei. Mas está escrito que Israel voltaria a ter rei. Voltaria a ter rei. Ficarão muitos dias sem rei, ou seja, sem governo próprio. Israel voltou a ter governo próprio em 1947, quando Israel proclamou a sua independência e organizou o seu governo. Aqui está escrito que Israel ficaria curado da idolatria. Israel ficaria muitos dias, ficarão muitos dias sem rei, sem príncipe e sem estátua. Estátua é o ídolo grande. E sem terafim, o ídolo pequeno. Israel seria curado da idolatria. Mas Israel também ficaria muitos dias sem o templo. Porque aqui disse, Israel ficaria sem sacrifício. Para fazer o sacrifício precisava de um altar. Para fazer o sacrifício precisava do sacerdote. E Israel ainda não tem esse templo.
Mas está escrito aqui que Israel voltará a ter esse templo. E nós sabemos que provavelmente esse templo será construído com o aval ou com os recursos do próprio anticristo. Isso já é escatologia. Então aqui é o texto 2. O templo no qual eles se reuniam era o templo de Zorobabel, inaugurado no ano 516. Agora, dois pequenos adendos. E eu já ouvi muita gente boa falar no púlpito. Enquanto Esdras construiu o templo, Neemias construiu os muros. Isso aqui não tem nenhum fundamento. O templo foi inaugurado no ano 516. O Esdras foi para Jerusalém no ano 457. O templo já estava inaugurado há 59 anos. Esdras foi para ensinar a palavra. Aí depois veio Neemias. Neemias foi 12 anos depois. No ano 445, Neemias foi para Jerusalém. Mas qual era o trabalho do Neemias? Reconstruir os muros. Reconstruir as muralhas que haviam sido destruídas pelo Império Romano. Então, quando a pessoa não estuda a Bíblia, já atrapalha um pouco. Esse templo aqui era o templo de Zorobabel, que foi reformado depois por Herodes. Agora, aí, como era a igreja de Jerusalém? Primeiro, a igreja de Jerusalém era uma igreja que amava a palavra de Deus e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrinar é ensinar, doutrina é ensino. Perseverava na doutrina dos apóstolos. Primeira característica dessa igreja: havia ensino da palavra de Deus. E a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Agora, quem é que ensinava? Os apóstolos ensinavam todos os dias. E dentre eles, Pedro. Eu já ouvi também muita gente dizer que os apóstolos eram semi-analfabetos. Pedro era semi-analfabeto. É engano. Isso é não conhecer a história de Israel. E a história de Israel está totalmente descrita no Antigo Testamento. Quem não leu o Antigo Testamento está perdendo. Então, aqui nós vamos saber que, pela história, que perseveravam, ou seja, havia ensino da palavra. E quem é que ensinava? Os apóstolos. E aqueles que eles estavam preparando. Então eu já ouvia muita gente dizer que Pedro era analfabeto. Pedro, não existe, não existia e não existe judeu analfabeto. Não existia e não existe judeu analfabeto. Pela lei entre os judeus até hoje, e no tempo de Jesus, todo menino judeu, com 5 anos, o ensino começava em casa desde o nascimento, mas com 5 anos tinha que colocar o menino na escola. E a escola funcionava na sinagoga. A sinagoga tinha 3 objetivos. Era a casa de Deus, onde a pessoa ia no sábado para ouvir a palavra. Se houvesse um julgamento, o julgamento seria feito na sinagoga. E se não houvesse, durante os 6 dias da semana, a sinagoga funcionava como escola. A sinagoga de Cafarnaum, muitas ruínas da sinagoga estão lá. Eu já estive lá, quando você for, visita Cafarnaum. Você vai ver o que restou da sinagoga. Mas, do lado de fora da sinagoga, tem um pátio grande. E as pessoas não sabem por que tinha que ter aquele pátio.
Durante a semana, a escola funcionava na sinagoga. E aquele pátio era o pátio de recreação das crianças. Jesus, eu já vi muita gente ficar arrepiado quando a gente diz, com 5 anos, Jesus foi colocado na escola. Alguém imagina, já... Ele não veio à Terra como Deus, não. Ele veio como homem. Nasceu como homem, cresceu como homem, viveu como homem, morreu como homem. Então ele veio como homem. Ele era um menino lá em Cafarnaum. Então quando ele completou 5 anos, assim como fazia todas as mães, Maria levou Jesus à escola. É sempre a mãe que leva, né? Então Maria levou Jesus. E na sinagoga, ali na sinagoga até os 12 anos. Então não havia e não há judeu analfabeto, não. Aqui quem ensinava eram os apóstolos. Eram profundos conhecedores da palavra. E prova disto nós temos o que aconteceu no dia do Pentecoste. Houve um grande barulho. E em razão desse grande barulho, ajuntou uma grande multidão. E todos queriam saber, o que está acontecendo? O que é isto? O que está acontecendo? Os 12 apóstolos estavam ali acuados. Eles não sabiam responder. Agora vem a bênção de você conhecer a palavra. Se você conhecer a palavra, se a palavra de Deus estiver no seu coração, o Espírito Santo pode falar com você através da palavra. Se Pedro não tivesse o conhecimento, o Espírito Santo não ia poder fazer nada. Mas eu posso pensar, quando os 12 estavam lá agora, um olhando para o outro, eu imagino o Espírito Santo deu um toque no coração de Pedro. Pedro. Ele dá aquele toque no coração de Pedro e vai fazer Pedro lembrar. Joel, Pedro, 3 capítulos. Pedro sabia de cor. Joel. Pronto. Agora o Pedro pôs-se em pé. E começou. Isso foi o dito pelo profeta Joel. Agora o Pedro. Agora, um detalhe. Esse é um mal que eu tenho, talvez, muitos criticam, mas eu não sei ficar só no texto ali, e eu acrescento outras coisas. Quando Pedro estava, os 12 estavam sentados, quando o Espírito Santo revelou a Pedro, Pedro se levantou. Ninguém sabia a consequência. Pedro podia ser morto. Pedro podia ser preso. 50 dias antes havia matado Jesus. Por que não mataria Pedro? Mas quando Pedro pôs-se em pé e olhou para trás, todos se levantaram. Aí quando Pedro viu, eu ouço dizer, não sei se é verdade, que às vezes o pregador está pregando e atrás tem um grupo murmurando. Não sei se é verdade, o pessoal fala muito. Às vezes o pregador está pregando e atrás tem gente conversando. Mas quando Pedro viu, aí o Pedro virou um gigante. Então, quando você está pregando e sente que tem atrás de você um grupo de pastores orando, ligado com o céu, pedindo, Deus abençoa, orando sem voz alta. Quando você percebe que o culto está unido, a mensagem alcança o objetivo. Pessoas são salvas, pessoas são curadas, porque há um homem de Deus ministrando a palavra de Deus, e esse homem tem uma equipe que está ao lado dele. Isso para mim é Bíblia. Não adianta nada eu ler tudo isso aqui, se eu não entender o que acontece, está acontecendo na prática. Então, a igreja de Jerusalém havia a palavra de Deus. Segundo, na igreja de Jerusalém havia comunhão. Comunhão é o para que todos sejam um.
Comunhão é todos sendo um. Então nós temos aqui, o apóstolo João diz no capítulo 17, verso 21, comunhão é o que, para que todos sejam um. Não confundir comunhão com sentimento. Sentimento, cada um pode ter os seus. Sentimento é o ser de um mesmo sentimento. Então, comunhão é o ser de um mesmo sentimento. Agora, não confundir sentimento com pensamento. O pensamento, o apóstolo Pedro vai dizer aqui, no capítulo 3, versículo 8, primeira epístola de Pedro 3 e 8, ele vai dizer aqui o seguinte, primeira epístola de Pedro 3 e 8, ele vai dizer, primeira epístola de Pedro, ele vai dizer aqui, e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Agora, pensamento não. Pensamento, cada um tem a sua cabeça. Então, cada um pode pensar como quiser pensar. Agora, o nosso sentimento tem que ser um. Havia comunhão. Na igreja de Jerusalém, os crentes viviam em comunhão. Não havia grupos. Não. Os crentes viviam em comunhão. Vamos adiantar aqui. Nós já passamos de 1 hora. E eu deveria terminar essa lição em 1 hora. 3. Em Jerusalém, a igreja permanecia no partir do pão. E aqui, partir do pão, fala no sentido espiritual. Havia comunhão. E o partir do pão é a forma primitiva de se referir à ceia do Senhor. O partir do pão é a forma primitiva de dizer, falar sobre a ceia do Senhor. A igreja se reunia para a realização da Santa Ceia. Agora, qual é o objetivo? Se não houver o mesmo sentimento, vai ser difícil sentar nessa mesa. A Santa Ceia, que é uma necessidade para o crente que está em comunhão, não é uma opção. É uma necessidade, porque a Santa Ceia tem 2 objetivos. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. A Santa Ceia é para você lembrar que o preço da sua redenção, você está tomando a Santa Ceia porque você foi redimido. Você está tomando a Santa Ceia porque você tem paz com Deus. Você está tomando Santa Ceia porque você tem comunhão com Deus. Mas tudo isto veio lá do Calvário, onde Jesus pagou o preço da nossa redenção da cruz do Calvário. Até quando devemos realizar a Santa Ceia? Até que Ele venha. Então a Santa Ceia me faz levar da morte de Jesus e me faz lembrar de que a igreja vai ser arrebatada. Até que Ele venha. Pronto. Depois que Ele vier, os que ficarem, se celebrar a Santa Ceia, não vai ter objetivo nenhum mais. Então, tudo isso aqui, nós estamos extraindo aqui. A igreja permanecia no partir do pão. 4, a igreja de Jerusalém era uma igreja que orava e perseverava na oração. Uma igreja que orava. E vamos passar aqui para o texto 4. Senão eu vou ficar devendo muito para vocês hoje. Texto 4. A igreja de Jerusalém, uma igreja evangélica e evangelística. Nós já comentamos sobre isso. Então a igreja de Jerusalém é uma igreja que crescia. A igreja de Jerusalém, uma igreja onde havia maravilhas e sinais. A igreja de Jerusalém é o nosso modelo.
O texto 5. Um milagre aconteceu em Jerusalém. Para a história da igreja, é importante o registro deste milagre. Ele se constitui num testemunho de que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Porque a promessa de Jesus, registrada em João 14, 12, estava cumprindo. Ele havia dito: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta. E aqui nós temos um exemplo registrado de um grande milagre que aconteceu. E é claro que eu vou apenas citar para vocês. Esse milagre aconteceu quando 2 apóstolos estavam indo para a oração. Primeiro detalhe, eles estavam indo. De repente, encontra um paralítico, e o paralítico pediu uma esmola. E perceba que o trabalhar de Deus na nossa vida, por que naquele dia Pedro não tinha, será que Pedro era tão pobre assim, irmão? Será que na casa dele não tinha uma moedinha? Será que na casa de Tiago não tinha uma moedinha? Mas naquele dia, Jesus não queria que houvesse uma única moedinha nos bolsos dos 2. Se a gente entender isso, a gente entende Bíblia, o trabalhar de Deus na nossa vida. Às vezes a gente murmura, mas nós estamos dentro do propósito de Deus. Se houvesse uma moedinha, o paralítico continuaria paralítico. Mas em virtude de não ter, nós estamos falando disso hoje. Outro detalhe, Pedro estava indo para o templo. Pedro poderia dizer: olha, nós estamos indo orar e na volta nós vamos... Não. Nós estamos indo orar, na volta nós vamos orar por você. Não. Esse é o exemplo que Pedro nos traz. Ele vinha para a igreja cheio do poder de Deus. Ele não vinha para encher-se do poder, ele vinha cheio. Deu para entender? Agora imagine se todo crente vinha para a igreja cheio do poder de Deus, que sinais de maravilha não poderão acontecer. Mas tem muitos que vêm para se encher. Agora, há aqueles que vêm cheio. Pedro e Tiago estavam cheios do poder, indo para a oração. A beleza que eu vejo na Bíblia é a gente entender as coisas e saber colocar na vida da gente. Do contrário, é mera teoria. Então vamos passar aqui para a lição 4, e na lição 4, a história da igreja, segunda parte. Na igreja de Jerusalém, aqui está escrito: pobres, sim, necessitados, não. Então nós vamos ver aqui que na igreja de Jerusalém havia pobres. Na igreja de Jerusalém havia pobres. E nós temos aqui que Jesus falou disso. Jesus falou que na igreja haveria pobres. Na igreja de Jerusalém havia crentes pobres. Só não podia haver crente necessitado. Então nós vamos colocar para vocês aqui que o apóstolo Paulo, aqui nós estamos no início, né? Agora o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, Paulo está na sua 3ª viagem missionária, entre os anos 52 e 57. Ele passou grande parte na cidade de Éfeso. Agora, Paulo fica sabendo dos problemas existentes na igreja lá de Jerusalém. Ele sabe que havia muitos crentes pobres em Jerusalém. E ele vai dizer isso aqui, que quando ele foi enviado,
os apóstolos pediram a ele que se lembrasse dos pobres. Os apóstolos pediram a ele que se lembrasse dos pobres. Agora, no final da terceira viagem missionária, descrita aqui em 2 Coríntios 8 e 9, 2 Coríntios 8 e 9, Paulo essa seria a última viagem dele. Ele sabe que não voltará mais para aquela região. Então, ele tem um projeto de vida. Ele diz que muitas vezes desejou ir a Roma, mas não conseguiu. Muitas vezes ele desejou, mas não pôde ir. Agora ele está dizendo, mas desta vez eu vou. Desta vez eu vou. E terminando o meu trabalho aqui nesta região, eu vou retornar para Jerusalém. E ele entendeu que deveria levar para a igreja de Jerusalém, onde havia muitos pobres, ele deveria levar algum recurso. Então nós temos aqui 2 Coríntios, capítulo 8 e 9. Nós vamos abrir aqui um parênteses para mostrar isto. De que se trata o capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios? Já vi muita gente torcer a palavra e dizer que, tomando o capítulo 8 e 9 como se fosse dízimo. Existem 3 formas de contribuição. As nossas ofertas, as ofertas que a igreja levanta em quase todo culto, isso é uma oferta voluntária. E faz parte da nossa adoração. É justo a gente vir para a igreja e adorar a Deus através de uma oferta, porque a igreja visível depende de dinheiro. Agora, às vezes acontece alguma coisa especial, algum evento, algum fato que extrapola a prática e vai precisar de muito dinheiro. Então, nesse caso, a Bíblia tem uma outra contribuição, outra forma de contribuição, chamada de ofertas alçadas. Ofertas alçadas. E a outra forma de contribuição são os dízimos. Nesse capítulo 8 e 9, você não vai encontrar em nenhum lugar falar de dízimo. Aqui, Paulo, perceba a epígrafe. A epígrafe é o título do capítulo. Essa epígrafe não está no original. Foram os tradutores da Septuaginta que foram colocando. E no caso aqui, o Novo Testamento, foi o tradutor que foi colocando o título. Então, o título do capítulo 8, o título, a coleta para os cristãos pobres de Jerusalém. A coleta, isso não é uma oferta comum, é uma coleta. A coleta para os cristãos pobres de Jerusalém. Mas perceba aqui, a coleta não é para os pobres de Jerusalém, não. É a coleta para os pobres dentro dos santos. Na igreja de Jerusalém havia muitos crentes pobres. E o assunto do capítulo 8 é o mesmo do 9. Perceba que no capítulo 9 não há epígrafe. O assunto é um só. Começa no capítulo 8 e vai terminar com o capítulo 9. É um assunto só. E aqui no capítulo 8 e 9, você não vai encontrar nada sobre dízimo. Trata-se de uma oferta alçada. É o que Paulo disse aqui. Olha, e como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou riqueza da sua generosidade. Paulo está dizendo, ele pregou o evangelho numa região muito pobre da Ásia. Ele está falando aqui da pobreza dessa região, mas ele vai dizer que dessa região, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico,
e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Deram voluntariamente. Não havia quantia estipulada. Não havia quantia estipulada. Eles deram voluntariamente. Tudo aquilo que se der obrigado, que o doador está perdendo seu tempo, porque Deus não recebe. Eu só vou dar porque... Não dê. Agora, se houver o mover de Deus, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo. Paulo pediu que os mais pobres não contribuíssem. Paulo queria que os mais pobres não contribuíssem. Ele sabia da pobreza do povo. Agora aqui, um detalhe. Eles queriam contribuir. Versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço. Pedindo com muitos rogos a graça. Nós queremos participar dessa bênção. Nós queremos participar dessa bênção. Pediram com muitos rogos a graça de poder participar. Pedir e que na comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas também, agora o detalhe, eles não somente contribuíram, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor. Primeiramente eles se deram ao Senhor, irmão. Eles entregaram a vida deles na mão de Deus. Primeiramente se deram ao Senhor. Agora, para tirar dinheiro dessa gente ficava fácil. Paulo diz, vocês não precisam, nós queremos, mas primeiro eles se deram ao Senhor. Reconheceram o que Deus fez na vida dele. Agora, da sua pobreza, cada um tirou alguma coisa para essa coleta. Então aqui, nós temos, todo o capítulo fala sobre isto. Todo o capítulo fala de uma oferta alçada, uma coleta, que é uma oferta alçada. Sempre quando houver uma emergência. Eu já vi aqui nesta igreja fazer muitas ofertas alçadas. É natural que todo culto tira a oferta. Mas às vezes há um incidente. Houve uma chuva muito grande, a casa do crente caiu, perdeu todos os móveis, e agora? Uma emergência. Emergência não ocorre todo dia, mas às vezes acontece. Então o pastor lança a mão desse recurso, um apelo, para que cada um dê o que propor no seu coração. E nós participamos de um desses eventos para comprar carteira para uma escola lá no Malawi. Estivemos lá no Malawi. A África é o continente mais pobre da Terra, mas o Malawi é o país mais pobre da África. Então, essa igreja aqui, e pregar no Evangelho na África, não adianta ir lá falar de Jesus, não. Jesus é bom, aleluia, glória a Deus, Jesus salvou minha alma. Você quer aceitar Jesus? Isso aqui não funciona lá, não funciona. Se não mostrar, se não tiver recursos materiais, então a nossa missionária lá começou a trabalhar com criança. A igreja aqui construiu uma escola, pronto. Assim começa a evangelização. A igreja construiu uma escola. Todas as crianças vieram para a escola. Agora a missionária começou a ensinar. E ensinando, ela inclui a palavra de Deus. Então começa evangelizando as crianças, depois através da criança chega ao lar, aos pais. Mas precisa investir. Aí ela mandou lá uma foto, ela ensinando as crianças, todas as crianças sentadas no chão. A escola já tem
mas não tinha carteira. A criançada toda sentada no chão. Aí o pastor sentiu de naquela noite fazer uma coleta como esta, uma oferta alçada, com um objetivo: comprar as carteiras para as crianças lá daquela cidade do Malawi. E eu me lembro que, pela misericórdia de Deus, não sei quantas, mas eu dei algumas. Então, aquela coleta é semelhante a esta. Quando há uma emergência, se levanta uma oferta alçada. Não é oferta comum e não é dízimo. Capítulo 8 e 9, aqui você não vai encontrar dízimo. E pronto. Aí depois outra foto. As crianças, agora sim. Então, África, evangelizar Nordeste, evangelizar a África. E tem brasileiro que não sabe a situação do Norte e Nordeste. Todo mundo pensa que o Brasil é um país muito rico, é muito rico. Mas o Brasil tem grandes bolsões de pobreza. Grandes bolsões de pobreza. E eu tenho essas informações porque eu dou aula numa igreja que mantém missões lá no Norte e Nordeste. A pobreza que existe ali, como eles ensinam a palavra de Deus e como eles pregam. Então, isto se trata aqui de uma oferta alçada. Capítulo 8 e 9, nós temos o exemplo de uma oferta alçada. Se você procurar dízimo aqui, você não vai encontrar. Então, nós estamos falando aqui de oferta alçada. Então, oferta alçada é aquilo que você dá com o seu coração, o quanto você pode. Não tem quantia estipulada. Se você pode dar 1.000, você dá 1.000. Você pode dar R$10, você dá R$10, mas você quer participar. Esses crentes aqui que não tinham nada, eles rogaram, nós queremos participar. Nós queremos participar. Não sei quantas deram, mas eles participaram da bênção. Então, se não for se nós primeiro não nos dermos a Deus, a nossa oferta, Deus também não vai aceitar, não. Nós, como temos aqui uma limitação de tempo, vamos passar aqui a falar um pouquinho. Eu não vou, nesta primeira aula, eu não vou com vocês até 9 horas. O certo seria. Mas estão retornando agora, está muita gente ainda fora de forma, e eu não pretendo ir até 9 horas. Mas aqui vamos falar um pouquinho de Estevão, texto 3. Estevão, o primeiro mártir da igreja. Estevão, um vaso escolhido por Deus. Um vaso escolhido por Deus. Então nós temos aqui, vamos conhecer aqui a história do Estevão, Atos dos Apóstolos, o primeiro mártir cristão. Vamos ver aqui quem era Estevão. Quem era Estevão? Ele era primeiramente um diácono, nós temos aqui no capítulo 6, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, e depois o Estevão se torna um grande evangelista, conhecedor profundo da palavra de Deus. O Estevão visitava todas as sinagogas para levar o evangelho aos judeus. Então o Estevão se destacou na igreja primitiva. E eu posso imaginar que um dia Jesus pode ter dito a ele: Estevão, eu preciso de você. E o Estevão de pronto deve ter dito: eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer que eu seja? Não, eu quero que você seja um vaso nas minhas mãos. Sim, um vaso nas minhas mãos. Agora, esse vaso, nós temos o hino da harpa que fala disso. Fala sobre o vaso. Quero ser um vaso de bênção. Então tem muitos crentes cantando esse hino, dizendo que eles querem ser esse vaso. Eles querem ser esse vaso.
Então nós vamos aqui, vamos imaginar Jesus falando com Estevão e dizendo a ele: Estevão, eu preciso de você. Sim, senhor. O que o senhor quer que eu faça? Eu quero que você morra. Eu quero que você morra. Será que ele ouviu bem? Você já orou pedindo a Deus para ser um vaso? Faz-me um vaso de bênção, Senhor. Eu quero ser um vaso. Isso aconteceu com Estevão. Jesus disse a Estevão: eu preciso de você. E nós imaginando. O Estevão disse: sim, Senhor. Estou à sua disposição. O que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você morra. Eu quero que você morra. Então, quando nós pedirmos para ser um vaso, é bom pensar muitas vezes, né? Esse aqui é o hino 151 da nossa harpa cristã. Fala-me suavemente. O crente quer ouvir a voz de Deus, fala-me suavemente. Mas às vezes, quando o crente fala suavemente, o crente não ouve. Então Deus precisa falar mais alto. Deus precisa falar mais alto. Então, o correto é a gente ouvir Deus falar suavemente. E quando eu preciso de você, sim, meu Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer comigo? Eu quero que você morra. Alguém precisa morrer. Foi dito aos apóstolos que eles deviam pregar o Evangelho, começando por Jerusalém. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Essa foi a sequência que Jesus colocou aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós temos uma sequência que Jesus deixou para que eles pudessem ministrar como eles deveriam agir. Então aqui Jesus está dizendo para eles: no capítulo 1 de Atos, nós temos aqui: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Estando com eles, ele permaneceu aqui 50 dias, determinou, não foi uma sugestão, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou agora falou do batismo com o Espírito Santo. Agora Jesus está dizendo a eles: assim que recebesse o batismo, e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Então, eles deveriam permanecer em Jerusalém até a vinda do Espírito Santo. Isso aconteceria 50 dias depois. Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, essa era a ordem de Jesus, permanecer até. Agora, após receber o batismo com o Espírito Santo, o poder de Deus, agora Jesus tinha dito: recebereis o poder de Deus e ser-me-eis testemunha. Jerusalém, Judeia, Samaria, e essa era a sequência. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Pronto. Uma vez que aconteceu o Pentecoste, acho que no dia seguinte,
os apóstolos deveriam lembrar disto. Olha, ele nos diz para que nós permanecêssemos em Jerusalém. Até. O Espírito Santo veio, nós já estamos cheios de poder. Agora que, está lembrado do que Jesus falou? Sim. Agora, o Evangelho tinha que se espalhar para a terra. Judéia está perto, Samaria está mais longe. Então, essa seria a sequência. Jerusalém, Judéia, Samaria, Antioquia, confins da terra. Isso deveria ser feito. Mas, eles permaneceram em Jerusalém. E a igreja cresceu muito, uma bênção. Era só glória, aleluia, e bênção e mais bênção. Mas eles não estavam cumprindo a ordem de Jesus. E sempre quando nós não obedecemos a palavra, pode acontecer alguma coisa. Então, para que isto acontecesse, Jesus precisou do Estevão. Estevão, eu preciso de você. Eu preciso que você morra. Agora diz que depois da morte do Estevão, começa uma grande perseguição. E todos, exceto os apóstolos, permaneceram em Jerusalém. Mas toda aquela multidão saiu pregando, chegaram em Antioquia, fundaram a primeira igreja gentílica e o evangelho foi espalhando por toda a terra. Então, quando nós não obedecemos a palavra, pode acontecer alguma coisa grave para nós. Estevão, nós temos aqui informação de que Estevão, a Igreja Católica Romana, ela transformou o Estevão em santo. Sabemos que todos os santos permanecem no paraíso. Todos os santos permanecem no paraíso. Não existe um humano no céu. Todos estão no paraíso. Estevão está no paraíso. Mas a Igreja Católica transformou em Santo Estevão. E o dia dele, o dia do Santo Estevão, aqui no Ocidente, é dia 26 de dezembro. E no Oriente, dia 27. Então, para a Igreja Católica, Estevão não apenas é santo, mas ele está no céu. Mas nós sabemos pela Bíblia que não existe um humano no céu. Todos estão no paraíso. E todos os santos irão para o céu num único momento. E esse é o momento em que a igreja for arrebatada. Os mortos, todos os mortos salvos, ressuscitarão. E todos os vivos salvos serão transformados. Agora sim, essa multidão, milhões, bilhões, não sei, serão levados diretamente para o céu, para a casa do meu Pai, conforme disse Jesus. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa aula. E é claro que nós fizemos apenas alguns destaques, porque Bíblia, na verdade, você nunca vai conseguir tirar tudo, mas muita coisa a gente consegue. Agora, tirar tudo que você, a palavra de Deus é insondável. Nós nunca, jamais vamos poder assimilá-la na sua totalidade. Mas estamos recebendo, nessa noite, recebemos aqui mais uma pequena porção. Querendo Deus, na próxima aula, estaremos dando continuidade com a lição, agora 5 e 6. Querendo Deus, estaremos aqui na próxima semana.